Então, como foi referido, a minha formação de base é o ensino primeiro ciclo, mas a vida dá muitas voltas e há que abrir mais janelas. Portanto, optei por me especializar mais também na educação especial, que é um gosto pessoal, e cá vou andando nesta jornada que, que não é fácil, como muitos de vós, se calhar, que são profissionais da educação, pelo que pude constatar, não são muitos os desafios, e é sobre esses desafios que eu vos vou falar. Falo-vos principalmente dos desafios relacionados, agora, falo-vos principalmente dos desafios relacionados, só chegar isto um bocadinho para o lado, com... Chega uma criança à escola, já por si só não é fácil, chega uma criança autista com um diagnóstico do autismo à escola e os desafios para quem está a receber são muitos. Começamos, por exemplo, pela falta de formação específica de muitos, não só professores, como pessoas que estão na escola, auxiliares, hum, todos, os técnicos, as direções, faz falta ainda formação específica e contínua. Portanto, nós, em termos de regulamentação, estamos a seguir o decreto 54 de 2018, nós estamos no 3 de 2008. Esse já passou e, portanto, há que criar e oferecer formação, contínua a todos os profissionais. E depois já há dificuldade em adaptar, recursos e metodologias e materiais e tudo aquilo que é necessário fazer para acolher e às vezes é difícil perceber como adaptar, como adaptar o dia a dia, no caso de uma auxiliar de ação educativa, por exemplo, que tem, entre proporcionar muitas vezes, tem a tarefa extra de darem elas a medicação, tem a tarefa extra de muitas vezes serem elas a auxiliar nas rotinas de higiene pessoal. Passando pelos recursos que vão que por si só precisam de proporcionar aprendizagens. É preciso adaptar, criar adaptações, criar movimento e há dificuldade nesse sentido. Nem sempre há flexibilidade suficiente no currículo, portanto, e às vezes ficamos focados naquilo que a criança tem que aprender do programa e não conseguimos sair do programa e não conseguimos dar a volta ao texto e há outros caminhos. Que é precisamente o ponto que eu pus a seguir, as dificuldades em equilibrar. Tem que haver aqui um ponto de equilíbrio, não, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Há características dos alunos que não vão, que para chegar a determinadas aprendizagens com sucesso temos que dar uma volta maior. Portanto, não vamos aqui insistir, vamos procurar uma adaptação e um equilíbrio que façam sentido para a criança. Depois sabemos que são crianças que, na sua maioria das vezes, vêm com dificuldades a nível comportamental, da autorregulação emocional, vêm com estereotipias, vêm resistentes à mudança. E isto para dizer, no fundo, que, tudo resumido, depois somos poucos. Eu conheço, acho que não conheço nenhum contexto em que eu possa dizer que temos um rácio de pessoas, de recursos humanos que seja compatível com a diversidade que estamos a receber nas escolas, não é? E, portanto, assim não se consegue chegar a todo lado. Depois temos os desafios centrados na criança. Temos crianças que chegam, temos com dificuldades ao nível da comunicação, muitas vezes há mesmo a ausência da linguagem verbal. São crianças que têm, ou então a linguagem por si só é restrita, aquela ecolalia em que nós dizemos olá, tudo bem? E eles respondem olá, tudo bem? A dificuldade em compreenderem a linguagem subjetiva, não é? Nós não podemos virar-nos para uma criança destas e dizer hoje chovem picaretas, porque pronto, eles vão olhar para cima e ver se estão mesmo a chover picaretas. Hum, Dificuldades na interação social, muitas, né? Entender regras que se calhar nós consideramos básicas e que para eles não. Sabemos que são crianças, por norma, com pouca iniciativa para interação entre pares, mesmo para interação com os adultos, que às vezes pode parecer desinteresse, mas é insegurança, são outras questões, não é? Isso leva muitas vezes ao bullying, ao risco da criança ficar mais isolada no contexto escolar.
Portanto, é sim, é por si só um desafio. Depois, dificuldades na funcionalidade executiva, em se conseguir planear ou organizar uma tarefa, hum, o foco e a atenção, a concentração também são dificuldades, e há sempre uma maior necessidade de apoio para se proporcionarem. Nós temos que perceber que temos que trabalhar mais esta parte de orientar e de propor tarefas. Depois, os padrões restritivos e repetitivos de comportamento, que eu vou falar sobre eles um bocadinho mais à frente, mas são aqueles movimentos como estar sempre a bater as mãos, balançar o corpo na cadeira, ou ter determinados objetos todos direitinhos, que, embora possam ajudar na autorregulação da criança, muitas vezes são vistos, temos que admitir, como nós, mesmo adultos, e, e as próprias crianças, os pares deles, são vistos como inadequados. E, e não há uma compreensão à volta disto. E, portanto, exigem aquela mediação com calma, com pinças e perceber que há aqui um papel no meio disto tudo e que temos que ter um comportamento de mediadores perante estas situações. E os desafios emocionais, pronto, que no fundo levam. Temos dificuldade em perceber como é que eles se expressam, porque eles têm dificuldades em se expressar. As emoções e a ansiedade deles muitas vezes é generalizada. Há crianças que por si só estão de manhã à noite ali num mindset de ansiedade. E todas estas complexidades emocionais levam a que a criança entre muito mais depressa numa crise, num colapso, não é? Por exemplo, se desate aos gritos ou a fugir. E pronto, tudo isto são situações que acontecem quando a criança está mais em stress ou ansiosa. Depois há sempre uma rigidez cognitiva e comportamental, a tal resistência às mudanças da rotina, os imprevistos, a mudança entre atividades ou em tarefas. São crianças que, por norma, têm os seus rituais, têm a sua forma fixa de estar e de ser, e há dificuldades e ficam frustradas, se calhar, com muito mais facilidade perante o inesperado, também por todos os outros fatores que eu referi lá atrás. Isto tudo junto dá um cocktail, enfim, não é? Depois esta hiper ou esta hiporreatividade sensorial também, quando temos crianças, que há sempre a minha experiência mostra-me que acabamos por descobrir sempre um bocadinho em cada um. Ou é o som, ou são hiper ou hipossensoriais ao som, ou são as luzes, ou são os cheiros, ou são as texturas. E portanto, e depois já há aquela busca constante por estímulos sensoriais, como estar sempre a bater com as mãos, estar sempre a bater em determinados objetos, estar sempre a levantar para pôr qualquer coisa que saiu do lugar direito, ou eu toco na caneta e a criança tem que ser a última a tocar na caneta. Todo este coquetel que eu estou a falar e toda esta mistura de fatores torna-se de tal maneira representativa que isto afeta a atenção da criança, isto afeta a concentração da criança, o comportamento, o conforto, está desconfortável. Nós, quando estamos desconfortáveis, não aprendemos, ou temos muito mais dificuldade em conseguir chegar até à aprendizagem. E é por este motivo que o professor tem aqui um papel importante. Hum, Muito importante e era bom que todos soubéssemos um bocadinho, nós professores e mesmo qualquer ambiente de escola ou qualquer cuidador, de forma geral, tem que procurar a sua reflexão, tem que se analisar internamente e perceber o que é que pode ir, quais são as práticas que pode adotar no dia a dia. Acima de tudo, reconhecer e valorizar que cada aluno é único e é especial. Pronto. Cada pessoa é única e especial dentro de um espectro do autismo, aquele leque enorme. Não há dois autistas iguais. Não... Às vezes tentamos colocá-los em gavetas, é um erro. Temos que conhecer qual é a criança que está à nossa frente e não a comparar com A, B, C ou D. Proporcionar ambientes seguros, empáticos e livres de preconceitos. Nós às vezes podemos nós próprios criar esses ambientes com pequenas coisas. Observar o comportamento da criança para identificar quais são as suas necessidades, os seus interesses e dificuldades. Compreender que há comportamentos desafiadores que podem ser formas de comunicação e muitas vezes são. Embora uma criança autista é igual às outras crianças, também gosta de medir forças,
também é teimosinha, é uma criança. Pensar e criar estratégias pedagógicas acessíveis e adaptadas, que às vezes é difícil. Estimular a participação ativa da criança nas atividades com os pares. Articular sistematicamente com a equipa multidisciplinar e com todos os intervenientes. Saber partilhar informações sobre os progressos e os desafios diários. E aqui, a família tem que estar incluída. E partilhar mesmo materiais e pedir à família, não há problema nenhum, aliás, é super positivo quando temos aquela abertura com a família. Olha, mande-me umas fotos da família, ou mande-me uma foto da criança a brincar com o seu animal de estimação e preparamos na escola outras situações e enviamos para casa para ser um trabalho permanente. Porque se não for um trabalho permanente, também não faz muito sentido. E temos que estar todos na mesma linha de pensamento, na mesma linha de prática, que se for cada um para o seu lado, não faz muito sentido. E acima de tudo, o professor também tem um bocadinho o papel de sensibilizar a comunidade escolar para a inclusão. Portanto, nós podemos perfeitamente na escola e com pouco se faz muito, criar uma pequena ação de coletiva numa biblioteca e passar a ler um livro, ler um bom livro sobre inclusão e trabalhar um bocadinho ali a acessibilidade com a comunidade escolar. Não, é bom para todos e não cria assim tanto trabalho, nem. Portanto, há coisas que são fáceis de se fazer, às vezes, pronto, por muitos motivos não se fazem. Algumas sugestões de boas práticas de inclusão que servem para contexto escolar, mas penso que servem um bocadinho para todos, em diferentes contextos, adotarmos. As tais questões das adaptações pedagógicas. Não tem mal nenhum e, pelo contrário, é o que é desejável, é oferecer diferentes formas de acesso ao conteúdo, ao currículo. Estamos a falar de crianças que vão desde o pré-escolar até ao secundário, as mais pequeninas que estão nas primeiras assimilações, nos primeiros momentos de aprendizagem, com estas características, mau é se nós não conseguimos adaptar a forma como eles acedem à aprendizagem, de forma mais lúdica, de forma mais visual, com um chamamento mais auditivo, com manipulação, com concretização, tem que ser. Permitir também que eles se expressem de outra forma. Se a criança tem dificuldades na linguagem, se a criança tem uma baixa autoestima, se a criança está constantemente desregulada, por que não haver um trabalho a partir do desenho da criança, a partir de fotografias ou de imagens reais e a partir da comunicação alternativa e aumentativa, que também podemos falar um bocadinho sobre isso mais à frente. E depois reduzir a quantidade de tarefas. Quase nunca faz sentido que crianças com estas características não podem ser comparadas a, se calhar, a uma criança que não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem e assimila o currículo de uma forma completamente natural. Ok, vamos manter as mesmas formas de chegar mas vamos dar uma voltinha maior, se calhar, ou diferente. Lá está o uso de recursos visuais e as rotinas mais estruturadas, portanto, criar recursos de apoio visual que façam com que a criança já tenha uma ideia do que é que vai acontecer, calendários, ou cartões com pequenas sequências de tarefas. Isso vai oferecer, e isso o ideal é, se isto funciona na criança, o ideal é que não haja só na escola, que também haja em casa e até mesmo em contexto terapêutico ou até em casa dos avós. Portanto, isto pode ser permanente e estar presente na vida toda da criança, se fizer sentido, porque há crianças dentro do espectro do autismo a quem isto até nem faz muito sentido. Depois, as instruções têm que ser mais claras e objetivas. As frases mais curtas, as instruções mais passo a passo, usar, volto a reforçar este apoio visual. Estas crianças, visualmente são muito mais, têm uma forma visual mais, como é que é dizer, mais ativa. Muitas vezes a auditiva não é e a visual são mais propícios a assimilar visualmente. Podemos usar gestos. Pronto, há aqui várias formas de passar a instrução. Por que não ter um espaço de regulação, para onde o aluno se pode refugiar para fazer a sua pausa, ter um espaço calmo com objetos sensoriais disponíveis que façam sentido à criança? Isto é para um determinado perfil
de criança, porque há crianças que nós queremos exatamente o oposto. Há crianças que sim, faz sentido nós termos numa sala de pré-escolar, por exemplo, o casulo dela, que é só dela, e a criança precisa de se regular e vai para o casulo, mas há crianças a quem nós precisamos exatamente o oposto, que é inseri-la nos pares. Portanto, temos que perceber se faz aqui sentido. Este espaço calmo não faz sentido para todas as crianças. E depois que saibamos, como estamos aqui hoje, não é? Não, somos 30 e pouco, penso eu, é um sábado à tarde, estamos aqui para nos formarmos mais, para repensarmos a nossa prática, não é? Para, creio eu, sairmos daqui a aprender um bocadinho mais, a saber um bocadinho mais, a questão da formação contínua, que eh, é sempre importante. E desde já a vocês, obrigada por estarem aqui, precisamente a fazer parte deste ponto. O que é que nos diz a lei em questões, digamos, de escola? Ahm, Deixa-me tirar, queria ver se tirava a minha imagem daqui, que está-me a atrapalhar. Hum, a lei que regulamenta agora a educação inclusiva na escola atual é o Decreto-Lei 54 de 2018 e ele estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão. Portanto, a inclusão enquanto um processo que procura responder a todos, às diversidades, das necessidades e as potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através do aumento da sua participação nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade educativa. E, portanto, neste sentido, há que dar voz a cada um, respeitar os seus interesses, as suas aptidões, construir percursos curriculares que aumentem os seus níveis de participação e que lhes permitam experienciar efetivamente o sucesso educativo e pessoal. E, portanto, para construir estes percursos curriculares, eles não estão construídos. Portanto, o professor de educação especial e não só, e todos os outros professores e o meio envolvente faz parte desta construção e muitas vezes esta construção requer adaptação e reinvenção. E muitas vezes criamos uma estratégia que hoje não resulta, que hoje resulta e que amanhã não resulta. Portanto, isto muitas vezes é tentativa e erro. Assim, muito rápido, quando uma criança chega à escola já com um diagnóstico que leva o seu tempo, muitas vezes até a criança ter um diagnóstico já estabelecido, chega à escola e há trâmites legais que têm que ser tratados em função das características de cada criança. Há crianças que, isto é uma abordagem multinível, há crianças que, dadas as suas características, ou naquele momento, as suas características indicam, portanto, não há evidências de que necessitem de mais do que, e, portanto, a criança pode estar aqui nesta abordagem de nível base, que são estas medidas universais, que no fundo são medidas menos restritivas e abrangem, no fundo, qualquer criança. São medidas que se atribuem a todas as crianças. Quando nós pomos uma criança mais perto do professor ou uma criança mais perto do quadro, já estamos a seguir uma medida universal, é uma acomodação curricular. Este tipo de medidas não precisa de documentos, nem precisa que os pais assinem documentos mais específicos, como é o caso aqui das medidas seletivas, que aí sim a criança não está a conseguir adquirir a aprendizagem com tanta facilidade, há ali outras questões, e portanto passamos para esta abordagem do meio, as medidas seletivas que já requerem um relatório técnico-pedagógico e já requerem que a família seja mais ouvida, que a família tem que ser sempre ouvida, tem que estar sempre ativa. E portanto há famílias que às vezes assinam relatório, mas eu assinei e não, nem sei bem o quê, possivelmente assinaram este tal relatório técnico-pedagógico, em que a criança já vai ter um professor de educação especial, já vai ter um apoio mais específico, e portanto é ali uma medida mais, não é muito restritiva, está ali num nível médio. As medidas mais restritivas são as medidas adicionais, em que, no caso do espectro do autismo, se a criança necessitar das medidas, adaptações curriculares significativas, o desenvolvimento de. Isto agora apareceu-me aqui alguma coisa à frente. O desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado e o desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social, essa criança, por norma, vai ter um currículo muito mais adaptado, muito mais alterado, vai ter que ser feito para a criança, ou já tinha antes, já vinha com o relatório técnico-pedagógico,
tem que ser feito para a criança um programa educativo individual que vai mexer francamente com o seu currículo, e essa criança irá frequentar um centro de apoio à aprendizagem que é há uns tempos atrás chamávamos-lhe a unidade de autismo, não é? Então, uma unidade de ensino estruturado. A criança, tendo estas, sendo inserida neste contexto, à partida será uma criança que terá características para ir para uma unidade, não lhe chamamos agora assim, uma valência de ensino estruturado. Essa valência de ensino estruturado não é nada mais, nada menos do que um dos modelos de intervenção na perturbação do espectro do autismo. Há vários modelos, uns com custos, outros sem custos. O modelo mais adotado ou mais seguido na escola pública, em Portugal, é o modelo TIS, este aqui, que surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos e tem mais ou menos uma tradução para português. É um tratamento, é uma espécie de um tratamento. Traduzir sem ser na íntegra, tratamento e educação para autistas com dificuldades da comunicação. Hum, Portanto, os outros todos, a única pessoa, posso-vos dizer que a única pessoa que eu conheço que trabalha com o método ABA está aqui neste painel. E há modelos que eu própria também não consigo dizer-vos muito bem de que é que se tratam, porque nem consigo procurar formação sobre eles, ou pelo menos em Portugal, não sei. Então, este modelo TIDS é o tal modelo de ensino estruturado. Permite-nos compreender as habilidades, preferências e desafios e o nível de funcionamento de cada um. Portanto, é um modelo que nos fornece de antemão os padrões de referência de cada criança. Portanto, procuramos partir dos pontos fortes da criança. Os espaços neste modelo, por norma, estão organizados para facilitar a compreensão e reduzir distrações. Por exemplo, divide-se a sala em áreas de trabalho, de lazer e descanso. Depois, cada escola, ou cada agrupamento, ou cada contexto, tem a sua forma de ter organizado este espaço. Mas, por exemplo, imaginem uma sala de pré-escolar, não sei se já estiveram numa sala de pré-escolar, que está dividida em várias áreas. E depois tem a área do aprender, a área do brincar, a área do computador, a área da reunião, a área do trabalho de grupo. E depois aqui há uma área transitória, que é aquela área onde estão os horários deles, os calendários, que eles vão para se trabalhar esta questão da previsibilidade das rotinas. Isto, contudo, não há duas pessoas iguais, portanto, uma mão tem cinco dedos e todos eles são diferentes, portanto, não podemos dizer que há um programa espetacular que chegou aqui e por si só, resolve isto tudo, não é? Temos que ir buscar um bocadinho de cada. E, portanto, uma criança dentro do espectro, a diversidade de características é enorme. Portanto, em vez de pensarmos num método específico, temos que pensar num método ou num método de programa combinado, uma intervenção mais eclética, em que criança, família e os diferentes contextos estejam sempre em harmonia, sejam sempre chamados para cima da mesa. E, portanto, não há uma fórmula mágica. Como falei lá atrás, nos padrões restritivos e repetitivos de comportamento, achei importante trazê-los para aqui, porque são um dos maiores desafios em qualquer contexto. São uma característica central do espectro e muitas vezes causam preocupação, só que nem sempre são negativos. São formas de autorregulação e de interação com o ambiente. Queria só mostrar-vos um vídeo de 1 minuto. Penso que terei que interromper o compartilhamento para voltar a partilhar. Porque não estou a dar com ele. Vocês-me aqui ajudar. Vai, isso. Janela do aplicativo, não é? Da página web. Isto é. É, se andar para trás, depois toca com a mãozinha lá no link e ele abre. Acho que é um Porque eu slide andei para trás. andei, Ou é para a frente? Aí agora se calhar é para a frente. estou a andar para a frente, pois é. Pois, Não sei é para trás, é para trás. Ah,
Já está aberto. Está para a juventude. Eu queria era andar para trás, não sei o que é que está aqui a acontecer. Usa este Ah, teclas. já estou a Pronto, conseguir. é isso. Agora com a Estava aqui meio mãozinha, bloqueado. E é, agora? clica aí, ele vai dar. Vai dar. Eh, Nem precisava de ter saído. Pois, mas também não sei. Não sei porque às vezes ele. Mas conseguem ver. Não, não estamos a ver. Ah, pois. Agora tem que sair, agora tem que sair. E ele Exato. já lá está no YouTube, de certeza. Está em compartilhar, hein? É, Agora compartilhar. Interromper o comportamento. e agora vai ao YouTube, onde ele abriu. Lá vai a janela ou mete o. A de cima, está aí em cima. Não, lá. Lá esquerdo. Meteste lá esquerdo. É Apareceu. este, de certeza. Não. Está a aparecer? Tá, tá. Agora já está. Já pode abrir. Já também tem. É Perdeu. isso. Mais do início. Pronto. Aumentar. E pronto. Agora aumentei. É, clica aí, clica. Não dá. Não? Pronto. Ok. Dá, está é lento. Não temos é o som. Acho que ele não aparece com o som. Seven, eight, nine. We have hello. It's fine, isn't it? I'm not naughty. I'm autistic, and I just get too much information. Uhum. Eu não sei se conseguiram ver com o som. Pouco. No fim, sim. No fim, sim, só. Mas Então deixa- nós podemos pôr o link e depois. Querem, eu não sei como é que estamos em questões de tempo, se querem Eu que eu tenho que ver. fazer agora a abertura oficial, a seguir à Exato. sua apresentação. Então, se calhar, eu depois posso-vos deixar o link. A gente partilha lá no nosso Pronto, grupo. basicamente, Uhum. isto é o que nós vivemos todos os dias, não é? É isso. Desculpa. E, portanto, o que é que estes padrões restritivos e repetitivos podem incluir? As estereotipias motoras, balançar o corpo, bater palmas, girar objetos, as fixações, em temas, específicos. Quem de nós não conhece uma criança dentro do espectro com uma fixação por dinossauros? hum, ou por um determinado objeto, tem que andar sempre consigo e está tudo certo. As rotinas são mais rígidas, e aquela insistência em seguir sempre o mesmo caminho, a tal ecolalia, a repetição das palavras, o alinhar os objetos, ou pintar, por exemplo, quando estão a pintar um desenho, têm que usar as cores do arco-íris, começa pelo vermelho, a seguir só usam o laranja, a seguir o amarelo. Estes comportamentos à primeira vista, geram-nos sempre alguma confusão e ansiedade, deixam-nos a pensar, mas a verdade é que eles ajudam na autorregulação sensorial e emocional da criança, são uma forma de prever e controlar o ambiente e indicam sobrecarga ou tentativa de comunicação, portanto, temos que estar alerta e tentar chegar até à nossa criança. Essencial, pensar e questionar. Este comportamento é prejudicial ou é uma forma de conforto? Se for prejudicial, temos de tentar eliminá-lo ou impedi-lo. Se for, por sua vez, confortável, não vier nenhum mal ao mundo por esta criança estar, como muitas vezes me acontece, estamos perante uma chegada de alguém novo na escola que foi lá fazer uma apresentação, foi lá fazer uma atividade musical e a criança se calhar está a tapar os ouvidos e está aos gritos, mas até nem está a afetar o que está a acontecer e ele está com uma postura até de bem-estar. Será que temos logo que impedir a criança de?
vamos dar mais 2 minutos e pensar se realmente está a ser prejudicial. Porque se até nem estiver a afetar o ambiente, a atividade que se proporcionou, porque os outros também não podem ser excluídos, não necessita logo de ser eliminado. Vamos dar um tempo. E, portanto, perceber em que momentos é que acontecem, para não haver momentos que tenhamos que nos. Não vamos repetir o mesmo, já vimos que a criança entrou em ansiedade, não vamos voltar a repetir. Portanto, oferecer alternativas, permitir que a criança ande, por exemplo, com os seus brinquedos, os chamados fidget toys, que eu posso mostrar, no final tenho uma foto para vos mostrar a que é que me refiro. As tais rotinas visuais sempre presentes, mostrar sempre o que é que vem antes, o que é que vem, neste caso, o que é que vem depois. Incorporar os interesses fixos nas atividades escolares, por exemplo, se a criança adora dinossauros, não vamos fazer com que a criança seja especializada em dinossauros e tudo é dinossauros, mas num problema matemático. Porquê? Porque havia 10 dinossauros, né? E agora já só há 4. E havia 10 dinossauros, 4 dinossauros foram à sua vida, quantos temos agora? Trabalhar sempre a antecipação. A criança tem que saber o que é que vem a seguir, com apoio visual, com apoio físico, o que faça sentido. Criar os tais espaços de relação, os tais cantinhos da calma, as pausas sensoriais, os time-outs durante as tarefas. Mas nunca dizer à criança, ai, calma, faltam só 5 minutos. O que é que são 5 minutos para a criança? Redirecionar, se um comportamento interfere na atividade, porque não tentar negociar, pronto, se a criança está a tentar girar com qualquer coisa durante a aula e não está concentrada e está a perturbar o ambiente da sala de aula, tentamos jogar, olha, no intervalo vamos brincar com aquela bola ou com aquele outro brinquedo do interesse da criança, vamos tentar negociar. O reforço positivo, quem é que não gosta de ser elogiado? Para além disso, incentiva a que se repitam comportamentos desejados. Eu reforcei, a criança gostou do elogio, do reforço que eu lhe fiz, portanto, vai fazer novamente igual. E isso vai fazer com que a criança comece aos poucos a reduzir comportamentos desafiadores. E, acima de tudo, a trabalhar em parceria com a família. Em muitas escolas isto é uma grande falha, permitam-me. Hum, Temos que compreender casa, escola, terapeutas, que a criança não vai ser igual em todos os contextos e, portanto, haver uma articulação entre todos, haver uma partilha de estratégias, de recursos, uma partilha permanente, articular de forma ativa, acima de tudo, ser ouvido, saber ouvir e praticar a escuta ativa. Nem sempre, quem está no lugar das famílias, principalmente, nem sempre são importantes as palavras, ou nem sempre importa serem ouvidos com a resposta de palavras, mas se forem ouvidos com o coração, eles sabem que estão a ser ouvidos com o coração. Aqui alguns exemplos, os tais fidget toys são brinquedos manipuláveis, sensoriais. Como eu disse, os 5 minutos ou os 3 minutos não dizem grande coisa à criança, mas dissermos à criança, olha, vamos pôr a ampulheta e quando chegar ao fim terminou o tempo. Aqui estes recursos de baixa tecnologia, ao fim de 5 bolinhas já podes brincar com a plasticina. Os cartões às vezes do sim e do não, quando a criança não, ainda está a treinar o apontar ou ainda não consegue decidir-se, mostrar uma escolha, estes cartões mais básicos da comunicação alternativa. Outro recurso de baixa tecnologia, para introduzir uma canção e trabalhar o tema dos animais, por exemplo, cantar a cançãozinha e a criança tem que colocar o animal ou o som do animal que ouviu, ou o nome do animal. Os tais horários que podem ser mais extensos, podem ser mais curtos, depende das características de cada criança. Há crianças em que eu só opto por colocar os cartões só, por exemplo, da parte da manhã, outras já conseguimos colocar os cartões para o dia inteiro. E também estes outros recursos interessantes são estes aqui destes quadros, em que a própria criança se conseguir ter autonomia ela própria vai fazendo a sua checklist e vai autonomamente mudando aqui o botãozinho e cumprindo a tarefa. Peço desculpa se me alonguei, mas isto no fundo é só para dizer que quando uma criança não consegue aprender da maneira como ensinamos, se calhar temos que aprender nós a ensinar da maneira como ela aprende. Obrigada.